Fala vasos, como é que vocês estão? Mikael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês acerca de caráter e reputação. Semana retrasada eu estava num culto e o pregador, ele justamente citou essa diferença. E aí, nesse culto, o pregador citando isso na hora dos conselhos, acabou sendo a minha resposta, só que não foi uma resposta de imediato, foi que ele falou isso, essa definição ficou gravada na minha mente, e quando foi no amanhecer, foi que daí eu acabei lembrando daquilo que eu estava buscando. Eu vou explicar aqui para vocês. No início do ano passado, 2024, eu fiz um curso de gestão da emoção com Augusto Cury, porque eu tinha passado por alguns episódios e eu entendi a necessidade de saber identificar as emoções. Por exemplo, quando eu estou com raiva, eu saber identificar que é raiva. Quando eu estou com inveja, saber o que é inveja. Quando eu estou com medo, saber identificar o medo. Feliz, saber identificar cada tipo de emoção. Embora isso pareça óbvio, mas na realidade não é. A maioria das pessoas não sabem identificar. E é preciso você treinar. Ou tem delas que sabem, mas elas não admitem. E você saber identificar cada tipo de emoção que você está sentindo, medo, inveja, ansiedade, é de suma importância, porque você começa a trabalhar a questão do teu caráter, isso vai refletir no teu caráter. E eu comecei a me perguntar o porquê que, em alguns ambientes, as pessoas elas têm uma ideia, elas têm uma imagem a meu respeito, só que quando muda para outro ambiente, a imagem que as pessoas têm, a minha persona, ela muda completamente. E além disso, a imagem que elas têm de mim não é a mesma imagem que eu tenho de mim mesmo. E eu comecei com esse embate comigo mesmo, né? E lendo as Sagradas Escrituras, meditando a respeito. E quando foi nesse culto, o pregador ele deu a definição que é o seguinte: existem duas coisas que nós precisamos ter na nossa mente bem claro, que é a diferença entre caráter e reputação. O que acontece? O caráter é aquilo que é interno. É você com você mesmo, você e Deus. É o teu privado, o teu particular. Ou seja, você quando ninguém está olhando. Você quando todas as câmeras desligam. Você na sua casa, logo cedo pela manhã, quando você levanta da sua cama. Quando ninguém está te olhando. Isso é o teu caráter. Esse é o particular. E a reputação é a imagem que as pessoas têm a seu respeito em público. Ou seja, muitas das vezes, a imagem que as pessoas têm, minha e sua, em público, não é a mesma a que nós temos no nosso particular. E para mim isso começou a soar como um problema. Por quê? Porque embora eu sei que nunca vai estar 100% alinhado, porque tem coisas que nós falamos em público, mas em particular nós não costumamos fazer. E tem coisa que no particular nós fazemos que em público a gente não faz. E aí quando entra a questão do evangelho, das Sagradas Escrituras, cai justamente nisso aqui. Porque quando o evangelho ele atinge o homem, ele atinge a mulher, ele promove uma mudança de caráter para que você no seu particular seja um e em público você seja o mesmo. Embora sim, tenha algumas coisas que você não vai falar em público por questão de contexto, por questão que impacta de um jeito muito maior e que também não é necessário você falar em público. Só que na questão de comportamentos, de hábitos, de crença, de seguir princípio tanto em público quanto em particular, quando o evangelho ele entra e transforma, é a mesma pessoa. E eu creio que essa é a luta do cristão, né? O cristão, quando ele começa a ouvir a mensagem do evangelho, ele crê em Jesus Cristo e ele começa a ler a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, ela começa a trabalhar dentro de nós esse alinhamento entre reputação e caráter. E aí ela começa a ter uma transformação de dentro para fora. E aqui é que se encaixa totalmente essa reflexão. Então, quando eu fiz esse curso, eu comecei a aprender como identificar quais as emoções que eu estava sentindo naquele momento. E através disso, saber ressignificar
E identificando essas emoções, você consegue tratar. Porque, por exemplo, às vezes você passa por uma situação de um amigo seu conseguir algo que ele tanto queria, mas quando ele vem e te conta, muitas das vezes é natural da natureza caída do ser humano não se alegrar pela vitória do amigo. E quando você começa a identificar esse tipo de emoção, você consegue ressignificar essa emoção. Você consegue tratar com base nas Sagradas Escrituras, porque eu sou cristão e eu acredito nisso. Você consegue ter uma noção e saber o quê? Ter o autocontrole. Alguém te contou uma notícia maravilhosa. Às vezes a tua natureza ela quer se manifestar como algo como inveja. Automaticamente você identifica essa emoção e consegue fazer uma ressignificação nela. Questionando o seu eu. Uma das ferramentas que o Augusto Cury ensina é você questionar quando você sentir um tipo de emoção. Por exemplo, você sentiu uma raiva a ponto de explodir. Ou você cumprimentou alguém não te cumprimentou, automaticamente a pessoa quer ficar triste, você recebe ferramentas. Qual ferramenta? Por exemplo, se a minha paz ela vale ouro, vale a pena eu ficar irritado por alguém, sendo que eu não estou na mente dele, eu não sei o que está se passando com ele, ele pode estar tão focado nele mesmo que eu cumprimentei ele e ele não enxergou. Por quê? Na maioria das vezes acontece, de nós homens principalmente, a gente tem essa capacidade de se desligar e ficar focado só em algo e ao nosso redor alguém pode falar conosco que a gente não perceber que alguém falou com a gente. Então, quando você começa a ressignificar cada tipo dessas emoções, identificando elas e sabendo qual é a melhor hora para que você consiga, digamos, tratar essas emoções, e vai ter um momento em que a gente vai explodir realmente, só que quando você sabe identificar, você sabe uma hora em que você fala, poxa, agora sim é hora de eu explodir aqui, que não vai causar tanto impacto, é no meu particular. Então você consegue achar meios. E daí quando ele deu essa definição, eu achei bastante interessante e acabou sendo uma resposta para mim, porque eu estava nesse embate comigo mesmo, de saber, cara, por exemplo, no meu trabalho as pessoas têm uma imagem de mim, um cara tranquilo, um cara calmo, trabalhador, organizado, sempre dando um sorriso para um, para outro. Então essa é uma imagem. Quando vai para a minha comunidade cristã, as pessoas já têm outra imagem. Se colocar eu com um certo grupo dessa comunidade cristã, as pessoas vão ter alguns pontos negativos para poder falar a meu respeito. Se colocar com outro grupo, vai ter um ponto positivo para poder falar a meu respeito. Se me tirar desse público e me colocar em casa com os meus familiares, eles vão ter uma opinião totalmente diferente a meu respeito, porque eles enxergam os pontos que eu preciso melhorar e os pontos também que eu já tenho um grande desenvolvimento. Entendeu? Então, quando você começa a identificar esses comportamentos, essas falhas de caráter que você tem, esses problemas, você começa a trabalhar para que todos eles venham ficar alinhados, porque você tem a noção disso. Só que para poder conseguir, digamos, adquirir essa noção, existem alguns meios, né? E um desses meios, para aquele que é cristão, é quando você crê em Jesus Cristo e recebe a salvação. Através do Espírito Santo, ele vai promover em você uma mudança de caráter. Para a pessoa que não é cristã, a pessoa estudando, e aí não trazendo para o sentido religioso, mas trazendo para um sentido humano mesmo, a pessoa identificando essas emoções, ela consegue ressignificar os seus comportamentos, entendeu? Porque quando eu falo sempre na questão espirituais, eu trago para o cristianismo porque eu sou cristão, beleza? Mas é de suma importância a gente conseguir compreender isso, de fazer essa diferenciação e saber que nem sempre a imagem que você tem, na maioria das vezes a imagem que você tem de você mesmo, é a imagem que as outras pessoas têm ao seu respeito. Esse que é o ponto. Às vezes você pode se achar que você é o... E na maioria das vezes é assim, tá? Você é o maravilhoso, você é um cara super do bem, é um cara querido, é um cara assim, um cara assado, é um bom, não sei o que, tal. Só que quando você vai perguntar para outra pessoa, ou quando alguém é perguntado a seu respeito, as pessoas dão uma definição sua que você não aceita e que você nunca se enxergou daquela maneira. Só que muitas das vezes essa é a imagem que você projetou em público, através de algo que você falou, através de um comportamento seu, através de uma situação. E aí quando eu comecei a aprender sobre isso, eu falei, caramba, é por isso que eu preciso tomar cuidado e tratar cada falha de caráter minha, entendeu? Tratar e fazer um alinhamento, tanto da questão pública quanto da questão privada. Porque às vezes as pessoas elas não entendem isso, que tem a diferença. Em público você é uma pessoa,
Você demonstra característica sua que, em particular, você não vê a necessidade de demonstrar. Porque o tempo inteiro você está, digamos, se vendendo a sua imagem. Isso é em público, você está sempre sorrindo, está sempre alegre, está sempre feliz. Na rede social, você está sempre mostrando aquilo que você quer mostrar. Só que no seu particular é você com você mesmo. É a sua rotina. Não tem algo tão interessante para ser mostrado. Mas é aí que você precisa estar bem consigo mesmo e identificar essas emoções e tratar cada uma delas. Então aqui fica essa reflexão para você. Aprenda a identificar cada emoção que você sente. Aprenda a saber que realmente, no particular, você é uma pessoa. Em público, você é outra. Mas é preciso a gente trabalhar essa questão do caráter e da reputação para poder chegar no equilíbrio. E aí sim, ter uma coerência plena. E isso é tão real que, por exemplo, às vezes a pessoa ela não chama palavrão em público, mas com ela mesma, sozinha, ela fala. Às vezes a pessoa não se irrita em público, mas às vezes sozinha com ela mesma, ela acaba se irritando. E você saber identificar e tratar cada uma dessas emoções e saber que todo dia você está melhorando, trabalhando, melhorando, colocando em prática, você sabe que uma hora você vai conseguir se livrar de tudo isso. Porque você está trabalhando, está aprendendo como fazer um diagnóstico e aí sim tratar cada uma dessas questões. Ok, meus queridos? Vou deixar aqui para vocês um link aqui embaixo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, continue comentando, que para mim vai ser um prazer, vai ser uma honra receber cada um de vocês. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tamo junto, mano.